Bem, nós vamos começar nosso estudo de hoje com uma história desse livro aqui, que ele é muito interessante. É sobre a psicografia, né? É Antônio Baduy Filho e o espírito é Hilário Silva e Valério. Então ele conta as histórias sempre de uma forma assim, bem assim, mais alegre e às vezes triste, mas sempre com um ar de chamamento à atenção nossa, mas sempre assim, mais com exemplos modernos. Então hoje nós trouxemos para iniciar uma historinha que ele conta aqui, que é o número 11, que fala O Carro Amassado. Então fala assim: amassar meu carro e fugir. Não posso me conformar. Isso é caso de polícia. Assim falava Inácio Franco, comerciante, bem posto, coração generoso, entretanto muito impulsivo. Haviam-lhe abalroado o carro estacionado na movimentada avenida. E enquanto solucionava alguns negócios em companhia do amigo Leopoldo, aconteceu esse incidente. Não perca a paciência, Inácio. Talvez tenha sido inevitável. Tenhamos benevolência ao julgar. Quem interferia era Leopoldo, procurando acalmar o companheiro. Populares ajuntavam-se rapidamente, opiniões surgiam de todos os lados, e foi um rapaz com um automóvel vermelho. Eles... Não, peraí, está meio errado. Como é que a gente tem que procurar ter a pontuação adequada? Foi um rapaz com um automóvel vermelho, porque quando acontece esses incidentes, é assim mesmo. Parece uma opção de gente na hora, aí um quer crucificar, o outro quer fazer isso, quer fazer aquilo, e um falou lá. Foi um rapaz com um automóvel vermelho. Estava acompanhado por uma moça, afirmou um dos curiosos. Não disse, atalhou o Inácio. Deve ser um boa-vida, exibindo-se para a namorada. Não suportarei, tomarei providências. Inácio, mantenha calma, retrucava Leopoldo. Não sabemos o que aconteceu. Vamos terminar os negócios e depois iremos à oficina. Prefiro chamar a polícia. Isso é obra de malandros. Amassar o carro e nem dar satisfação. Entretanto, após algum tempo, o comerciante resolveu desistir da represália. Tomaram o carro e horas depois estavam com tudo resolvido. Mais tarde, e veio assistir. Na casa da Rosa era o cachorrinho, aqui é o gato. Não é? Prefiro chamar a polícia, né? Aí, mas ele acabou desistindo. Mas resolveram ir direto para a oficina, porque não deu tempo dele ir e acabou se envolvendo com os negócios. Quando eles chegaram na oficina especializada, o chefe dos mecânicos recebeu-os e afirmou sorridente: já estamos sabendo, seu Inácio, que ele era uma pessoa conhecida e todo mundo dali da localidade sabia quem era ele, sabia que ele estava sempre lá com esse rapaz lá que era da oficina do bairro, e ele falou: esteve aqui um jovem e deixou pago já o conserto necessário. Ele não pôde esperá-lo na hora do acidente porque estava a caminho da maternidade, levando a esposa, prestes a dar à luz. Deixou um pedido de desculpas. Surpreso, diante do acontecido, o comerciante olhou desapontado para Leopoldo, que rematou aproveitando a ocasião: eu não avisei que algo ocorrera? Tolerância e benevolência nunca são demais quando temos que julgar alguém. Inácio aceitou a conclusão e ambos saíram pensativos. Então o nosso estudo de hoje, ele vem a calhar com o momento atual que nós estamos vivendo, como tudo do Evangelho de Jesus, nos conclamando a nós termos um pouco de prudência, equilíbrio, calma, não fazermos pensamentos precipitados, conclusões apressadas. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito impulsiva, ainda sou,
E aqui no Evangelho, justamente na lição que nós vamos estudar hoje, diz isso, que quando as pessoas às vezes têm um temperamento assim muito explosivo, né, ela geralmente vem um pouco tolhida. Então ele fala isso. Então, por exemplo, às vezes, no nosso caso, eu tenho certeza que eu vim um pouquinho menorzinha que o normal, porque se eu fosse uma pessoa muito grande, eu acho que eu vivia chamando todo mundo para briga. Por exemplo, se eu fosse igual a você, eu seria, porque eu já tenho esse ímpeto. E já pequenininha não, aí ali diz que isso vem para tolir, porque a pessoa tem um ímpeto, mas depois ela olha para ela e fala, que isso? Eu não vou me aventurar, que eu vou sair prejudicada da situação. Então, Deus tudo faz corretamente. Então, nós lembrávamos, quando a gente estava justamente estudando hoje, de uma situação que aconteceu justamente nesse sentido. De uma vez, nós temos uma pessoa na nossa casa, que era a nossa amiga, companheira, nossa secretária, e ela começou a ter uns problemas de saúde. E um dia, depois que ela se despediu, naquele dia, tudo contribui, né? Eu não estava me sentindo muito bem, precisei faltar ao trabalho, e na hora que ela estava se despedindo, eu fui até o portão. Aí nos despedimos, nos beijamos, porque era uma amiga mesmo nossa. E aí na hora que nós nos despedimos, que ela saiu um pouquinho assim do portão, ela teve um momento assim de desequilíbrio, coisa que ela ia cair. E aí eu observei, chamei e falei, Didi, o que houve? Eu não sei, estou me sentindo mal. E dali ela começou com uma tosse esquisita, e aí começou a ficar estranha. Botei ela dentro do carro e saímos correndo para vir aqui para o nosso hospitalzinho, né, que é a emergência. Naquele dia ali, eu nunca mais critiquei pessoas que saem desembestadas na estrada, tocando buzina, e a gente falando, maluco, inconsequente. A gente abre o vidro e fala, você está pensando que você é o quê? Por quê? O desespero foi tão grande que nós fomos atravessando o sinal vermelho, e porque dali ela foi piorando, faltando ar, e foi uma coisa horrível, né? E graças pela misericórdia de Deus, quando a gente chegou no hospital, que o carro parou, estava saindo uma alma abençoada, que até hoje eu rezo por esse médico. Uma coisa assim, um ser humano extraordinário. Ele estava saindo já, e quando ele viu que eu estava desesperada, ela passando mal, ele mesmo correu, pegou uma cadeira de roda, botou ela na cadeira de roda, levou ela para emergência, não saiu. Ficou lá até ela passar aquele quadro que ela estava tendo uma embolia pulmonar. Ela teve uma embolia. Quer dizer, ela poderia ter desencarnado ali naquela hora. Então, são os julgamentos precipitados que nós fazemos. E nisso que nós fazemos esses julgamentos, nós baixamos o nosso padrão vibratório. Essa força que nós temos dentro de nós, que ainda é muito negativa, aflora, né? A televisão agora tem até um comercial que fala de seguro de carro, que o bichinho está sempre reclamando, sempre mal-humorado. E nós somos assim. Muitas vezes a gente age dessa forma e a gente esquece que nós estamos todos os dias nos candidatando a justamente ao que foi falado aqui. Olha o tijolinho no plano espiritual, vê se vai melhorar, e nós recaímos. O estudo então da nossa noite é justamente sobre aquela passagem de Jesus que ele falou sobre os brandos, porque aqueles que fossem brandos possuiriam a terra, e aqueles que fossem pacíficos, eles veriam a Deus, estariam no reino de Deus. Verão a Deus não, verão a Deus é os puros. Eles estariam no reino de Deus. Então, nós estamos vivendo esse momento. Um momento que nós estamos com os nossos ânimos aflorados. Porque quando a gente liga a televisão, só dá aquelas notícias, onde está imperando justamente o quê? Desvio de dinheiro, pessoas desencarnando na porta dos hospitais, médicos chorando, porque não tem como salvar aquela vida, porque não tem equipamento. E muitas vezes nós
na ânsia de querer que um amigo nosso, um parente, seja auxiliado, a gente critica. Esse cara não quer fazer, ele não quer socorrer. E às vezes, os médicos às vezes chorando, meu Deus, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho como salvar essa vida. E eles se mobilizando, fazendo greve, aí faz greve, aí a gente reclama, fez greve, isso é um absurdo, eles têm que trabalhar. Então, nós temos que ponderar qual o nosso papel nesse momento atual do nosso planeta, principalmente do nosso Brasil, que está vivendo esses tempos difíceis, tempo de corrupção que está sendo aflorado, e a gente fala, gente, não vai parar mais, não vai, porque é uma coisa sem medida. E nós começamos a ficar revoltados, porque antes a gente escutava, mas foi lá, foi aqui, agora não, agora está mexendo no nosso salário. Nós, muitos que são servidores, estão sendo privados dos seus salários, pessoas aposentadas, pensionistas, a ponto de escutar, né, o governo mesmo lá falar, o representante, que aposentado poderia esperar, porque aposentado não ia fazer greve mesmo, já estava aposentado. Então a gente escuta isso, a gente fica, né? É um absurdo? É. Nós temos que ficar inertes? Não. Mas nós não podemos nos contaminar através da ira, da revolta. Nós temos que nos equilibrar para conseguir passar. Porque, como o Rose falou, o que estava escrito lá na caminha do Chico Xavier? Tudo passa. É uma fase que nós estamos vivenciando muito difícil. É um teste para todos nós. Muito difícil. Porque até então, muitos de nós nunca passou certas dificuldades. E agora a gente está vendo que o negócio está resvalando e está atingindo a todos nós. Então isso é muito sério. Então justamente é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala justamente, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Fala assim então, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que são mansos, porque eles possuirão a terra. Aí a gente fala, poxa, vou ficar manso para possuir a terra? Do jeito que está esse planeta, cheio de coisa errada. Só vejo coisa ruim, só vejo tristeza, só vejo coisas negativas. Meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu quero partir. Eu quero ir para Júpiter, eu quero ir para Marte, que tem aquele livro A Vida no Planeta Marte, que diz que eles são muito mais evoluídos que nós. Aqui na Terra eu não quero ficar. Mas a gente sabe que nós passamos por gradações. E o nosso planeta Terra também está em processo de evolução. Como os espíritos falam, que desde que foi implantado lá por Kardec o início, né, da doutrina espírita, ali começou a revolução do nosso planeta, já mudando de ares. A gente fala, poxa, mas que revolução é essa? Quanto tempo? 1800 e tanto, nós já estamos em 2016, continuamos nessa situação? Quanto tempo que demorou para o nosso planeta Terra começar a ser realmente habitado? Foram milhares de anos, bilhões. Quer dizer, a natureza, ela é, como a gente diz, lenta? Não, a natureza, ela é sábia. O processo, ele se dá de forma gradual. Como é que nós, habitantes do planeta Terra, que acabamos de nos colocar em situações que vivenciamos todos nós no dia a dia, queremos que agora, num piscar de mágica, o nosso planeta vire um planeta de regeneração? Vamos acabar com os corruptos, vamos acabar com essa falta de sensibilidade, de caridade. Se tem 2 pessoas doentes, 2 pessoas precisando de oxigênio, só tem um balão de oxigênio no hospital, um é o nosso filho, o outro é o filho de uma pessoa desconhecida, eu vou lutar por quem ali? Pelo meu filho. Então eu vou falar, eu não quero saber que o filho dessa moça, dessa senhora, está com problema, eu quero que salve o meu filho.
Então nós precisamos desse processo que nós estamos passando. Porque quando nós estivermos na fase realmente de evolução do mundo de regeneração, nós jamais vamos pensar dessa forma. A gente vai tentar pedir a Deus uma solução e jamais será de nós a decisão de quem aquele profissional vai ter que escolher para colocar o balão de oxigênio. Porque o sentimento de amor ao próximo, ele é tão grande que nós olhamos aquela outra criatura, aquele outro jovem, aquela outra criança, nós não estamos vendo como um ser estranho, nós estamos vendo também como um filho. Isso acontece muito com nós, que somos mães. Eu lembro quando eu era solteira que minhas irmãs tiveram filhos primeiro, casaram mais assim rapidamente do que eu, fiquei lá. Aí o que aconteceu? Eu olhava meus sobrinhos e falava assim, nossa senhora, que coisa absurda. Como que pode deixar as crianças fazer isso? Filho meu não. Filho meu vai ter que ser ali, ó. Vai ser repreendendo, vai ser brigando, quase com chicote na criança. Passou o tempo, virei mãe. Então todas as crianças que eu olhava mal educado, falta de educação, a mãe não ensina, a mãe não sei o que lá, passou. Toda criança que passei a avistar, a vir, comecei a olhar com os olhos de mãe. Então a entender. Crianças muitas vezes, que são crianças que não conseguem ficar quietinhas. Hoje em dia, então, é muito comum as crianças hiperativas. Crianças que são espíritos, que renasceram com tendências. E por mais que o pai e a mãe estejam ali disciplinando, orientando, já vem com determinadas índoles. Então é levado, não para, né? Da língua, que é uma coisa que eu acho que ninguém gosta de brincar com uma criança, e a criança, pum, bota aquela língua para fora. A gente fica até sem graça na hora, mas se domina, porque é o que a gente estuda aqui, né? Se domina, e aqui até fala isso. Na hora domina, não fala nada, mas pensa tanta coisa, mal educada, vontade de esmagar essa criança. E ali diz, isso é o quê? Falsos. Nós estamos com uma capa de generosidade, de bondade, porque por dentro nós não somos nada daquilo. Então aqui no Evangelho também, nessa parte da mansuetude, da doçura, ele fala isso. Não adianta a pessoa olhar para a gente e falar, ah, tão cândida, tão boazinha, tão generosa. Se você conhece você mesmo e sabe que não é assim. E muitas vezes, quando chegamos em casa, que ele fala que no Evangelho, os Espíritos nas mensagens comentam, muitos de nós somos tiranos em casa. Porque na rua nós temos vernizes. No trabalho a gente engole saco. A gente se controla aqui, se controla ali, se controla. Quando chega em casa, a gente, como a pessoa, muitas vezes, nós trazemos índoles ainda muito arraigadas em nós temos que colocar para alguém essa agressividade, essa insatisfação. E aí é quando a gente extrapola com os que a gente ama. E aí a pessoa fala, poxa, mas por que falou assim comigo? Porque é como minha irmã fala, a intimidade é um problema grave, né? Esse negócio de ser muito íntimo, a gente muitas vezes perde a educação. E os Espíritos falam diferente para nós. Vamos tratar nossos amados sempre como se eles fossem visitas para nós. Por quê? Porque a visita a gente trata muito bem. A visita a gente não tem coragem de falar, fulano, você vai sair? Não, não vou sair não. Estava aqui à toa, não tinha... Poxa, ainda bem que você chegou. Já estava a roupinha separada, desde manhã, há um mês que não sai de casa. Aquele dia que programou que ia sair, ninguém ligou, entrou na casa dele, e a gente vai abrir visita. E a gente, não, foi uma beleza, ai que bom. E depois, no decorrer realmente da conversa, como os laços se fazem realmente importantes nas nossas vidas, no decorrer daquela visita a gente vai vendo como foi bom, que nós ali conversamos, rimos, matamos a saudade, e a pessoa vai. Mas o primeiro ímpeto nosso é esse. Ai, meu Deus, logo agora,
né? Então, são situações que tudo está dentro do Evangelho, nos explicando. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, para almejarmos que o nosso mundo mude, nós temos que começar. Hoje em dia está sendo muito divulgado isso aí, em todo lugar. Facebook, Messenger, que a Rose falou para mim que ela é moderna, ela tem Messenger, né? Ela tem Face, está todas lá as mensagens nos conclamando a justamente isso. A gente poder ter paciência, a gente ter justamente ser pacífico e outras mensagens, porque tudo a gente tem que peneirar, tudo que é bom sempre tem dois lados. Tem aquelas mensagens também falando, vamos, morra logo, não esqueça a foto dessa criatura, né? Esta criatura fez isso assim, assim. Aí a gente pega e compartilha aquilo ali, sem saber o teor daquela mensagem, como foi o caso, não sei se vocês estão lembrados, de uma senhora, que eu não sei se foi em São Paulo, qual foi o lugar, que postaram dizendo que ela tinha sequestrado uma criança, né? E era ela mesma que botaram lá. E ela não era ela. Ela jamais era uma pessoa pacífica, era uma pessoa boa, né? E lincharam a criatura. Lincharam. Então a gente lembra da época de Jesus, que nós ficávamos lá jogando as pedrinhas, pecadora, né? Pecador, né? Bota na cruz, né? Nós estávamos lá. Hoje, nós continuamos da mesma forma. Porque na hora que a turba se reúne, e se nós não nos policiarmos, nós estamos no meio da confusão também. E quando a gente vê, nós ficamos enceguecidos e fomos alvo justamente desse instrumento para, às vezes, cometer atos absurdos, que foi o ato dessa criatura linchada, porque foi publicada uma coisa errônea. Quer dizer, olha a nossa responsabilidade em compartilhar coisas sem ter certeza do teor que a gente está compartilhando. Então, nós estamos vivendo, estou falando tanto então, né? Tem que me policiar, não vou falar mais então. Desta forma, nós temos que começar a nos resguardar, tomar cuidado. Viu a notícia, realmente a gente leu, ficou revoltado, mas eu vou compartilhar para quê? Mesmo que a notícia seja verídica, para poder incitar o ódio do outro, a violência do outro, se eu estou aprendendo que eu tenho que ter justamente brandura, que eu tenho que ser pacífico. Ah, mas isso aí também é ser omisso. Não, isso não é ser omisso. Omissão é você poder fazer alguma coisa, ser conclamado a auxiliar em algum movimento e você se omitir. Agora, você postar um negócio ou você ficar divulgando uma coisa que você no dia não vai comparecer, que você nem sabe o que é, então são coisas que nós temos que tomar cuidado. Então eles falam assim, por que nós vamos ser chamados filhos de Deus? Porque Jesus, ele faz justamente da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da brandura, virtudes que justamente vão nos auxiliar a... adianta? Não. A única coisa que adiantaria, uma vez que eu li uma senhora dizendo, caso dela, que ela fez vários cartazes para se policiar. Então era assim, muito obrigado, vá com Deus, né? Deus te acompanhe. Então, faziam coisa errada, ela pegava e mostrava, abria o vidro e botava um cartazinho, vá com Deus, entendeu? Ela encontrou essa solução para vencer o ímpeto dela, porque ela ia mesmo, ela ia. Então ela encontrou. Eu achei uma ótima solução. O negócio é se a gente vai ter tanta destreza no volante, a ponto de nervoso, ainda abrir o vidro, ainda pegar qual é o cartaz, né? Aí nisso, pum, bate com o carro. E aí vai dizer que os espíritos não nos ajudaram, porque nós batemos com o carro. Não foi. A culpa foi nossa.
fomos invigilantes, imprudentes, irritadiços e nos deixamos conduzir. Então ele fala o seguinte aqui no Evangelho, todos os Espíritos dando comunicações, toda palavra que a gente às vezes fala que ela é ofensiva, é uma palavra que ela é contrária a esse sentimento de amor ao próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Sem querer a gente ofende as pessoas. Não é por mal, mas ofende. Uma amiga minha outro dia falou que o companheiro ligava para ela às vezes de madrugada, né? Eu esqueci direito, mas era assim, e falando, tô ligando para você porque acabei de ver você com televisão, né? Aí a pessoa, como? Vi várias vacas passeando por aqui. Quer dizer, olha só, que coisa feia, né? Ela já conhece a pessoa, levou na esportiva, mas às vezes a pessoa faz essas brincadeiras, ela faz com qualquer um. Com o que ele já conhece, acha engraçado e fala, toma juízo, isso não é hora, né? Ele sabia que ela estava acordada até mais tarde e fez essa brincadeira com ela. Mas quando a pessoa tem esse hábito de brincar meio debochado, ela esquece, ela brinca com todo mundo. Aí de repente ela está falando isso para uma pessoa que se ofendeu, que isso, me chamou. Tá? Nós, então, meninas, né, tem que estar pensando que eu sou o quê? Meu Deus, será que eu estou... Aí começa, eu estou gorda, eu estou com um seio muito grande, eu vou fazer uma plástica, né, eu vou fazer uma lipo, que aí já baixa o astral nosso. Então, nós temos que tomar cuidado. Nossos maridinhos, muitas vezes, estão nervosos, falam coisinhas que nós não gostamos de ouvir. A comida não está pronta, né? Principalmente quando aposentam. Ficam nervosos, porque estão em casa e na hora lá, né? Chegou a hora, a barriga realmente. Mas muitas vezes nós meninas fazemos várias coisas e às vezes a gente se empolga. Não é só com o marido não, gente, com o filho também. Às vezes a gente se empolga, está gostando de fazer aquele negócio ali, mas sabe que está na hora, tem que ir, porque senão não vai dar tempo de na hora ficar pronta. A gente está distraído ali. Feliz da vida. A gente pode cozinhar também. Pode, não é? Mas em muitos casos, nem todos têm essa bênção de encontrar um marido que gosta dessa parte, que fala, não, querida, fique hoje nas roseiras que eu vou fazer a comidinha. Não faz. Aí, então, o que nós temos que fazer? Nós vamos correndo, mas nós já estamos chateados, que a gente teve que interromper. Aí nós estamos lá, correndo. Aí ele chega, que horas que vai ficar pronta essa comida? Pronto, acabou. Acabou com a gente. Vem aquela fúria, que aí nós ficamos revoltados. Aí nessa hora nós estilamos toda a carga negativa naquela comida. Que era uma hora sagrada que a gente aprende. Então a gente se irritou, jogou carga ali na comida, depois nós já vamos comendo depressa, porque está nervosa, que aí gente, geralmente as meninas, quando começam a ficar irritadas, não param de reclamar, a gente fala, e aí não para de falar, é aquela ânsia de falar, né? E aí pronto, estabeleceu a confusão na nossa casa. Por quê? Por causa de uma palavra. Então, meu conselho aos meninos, está com fome? Não faça essa pergunta. A comida está pronta, porque nós ficamos irritados. Para as meninas, para não acontecer isso, é bom ficar no jardim? É bom, às vezes, ler um livro? Mas nós temos que ter também um pouco... Foi barata? Não, eu não tenho medo de barata, eu só perguntei. Só para saber. Só para saber, curiosidade. Pois é. Então, desta forma, nós temos que buscar justamente o nosso equilíbrio, principalmente no nosso lar. Porque se a gente quer justamente um mundo pacificado, um mundo onde haja harmonia, amor, caridade, realmente todos irmãos, dentro do nosso lar, nós não conseguimos estabelecer esse equilíbrio. Esse equilíbrio depende da gente, depende de nós. Mas só eu que venho, né? Maria Eunice não quer vir, só eu que venho na reunião, só eu que escuto, ela fica lá, não quer perder a novela das 9.
né? Não quer perder, diz que não vai, e eu tô vindo, e a esposa também, e ele não quer. Quarto, se a reunião for quarta, então é um problema, que geralmente quarta é dia do futebol na televisão. Então, quartas eu não vou nem morto. Quarta é dia do futebol. Aí a gente fica chateada. E muitas vezes estamos escutando vários estudos, palestras que são proveitosas para nós e a gente se perde. Porque enquanto às vezes a pessoa que está ministrando ali o estudo está falando, a gente se apega numa coisa e fala: o fulano não veio, que pena, isso tudo estava para ele. E aí metade do estudo já está indo embora, porque nós ficamos só pensando no fulano que ficou em casa. Mas não, nós é que estamos aqui. Nós que viemos buscar. A busca é individual, o crescimento é individual. Os espíritos são individualidades. Por mais que nós estejamos na mesma família, que nós tenhamos casado com aquele ser que nós elegemos, que nós amamos de paixão, por mais que nós tenhamos nossos filhinhos amados, nós nunca vamos conseguir que eles, muitas vezes, pensem iguais a nós, a não ser que sejam espíritos da mesma afinidade, que vieram juntos com alguma programação. Normalmente é diferente, nós somos diferentes. Então nós temos que compreender as diversificações, muito mais dos do lar, para a gente começar a entender em casa. É a balconista revoltada lá na hora, que a gente está lá na fila, tentando ser simpática, falando dela. E a gente já começa antipático. Não gosto dessa caixa. Para que eu parei nessa caixa? Eu deveria ter ido na outra. A outra está rindo, essa está com a cara amarrada. Então são os julgamentos que a gente faz. E dali, muitas vezes, os companheiros que estão ali, que aquela pessoa está com vários problemas, a gente entra na sintonia. Então vamos vibrar. Pelo bem, coitada, está nervosa, deve estar com problema, sempre tem uma justificativa. Aí a pessoa fala assim: ah, mas isso é ser igual aquele livro, né? Poliana, não sei quem que já leu, né? Que fala do jogo do contente, né? Mas se a gente avaliar bem, para nós mudarmos o nosso padrão vibratório, nós temos que fazer o jogo do contente, sim. Ai, que dor, meu Deus, eu estou com esta úlcera. Sim, estou. Aí ela me explica. Motivo de resignação. Muitas vezes porque precisei vir com a sequela. Muitas vezes leseia esse órgão, estou com esse problema. Mas quanto mais revoltado eu fico, pior a dor. Então eu tenho que ter o quê? Educação em primeiro lugar, para me conter, que eu não vou desequilibrar a casa toda, ai, 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 e a pessoa toda apavorada por causa daquela criatura. Equilíbrio para poder ter condições de ser ajudado. Então ele fala aqui, já está na hora, né? Como sempre, a metade do mundo fala. Ele diz uma coisa aqui muito interessante, que uma coisa... Tem tanta coisinha que eu botei aqui. Ele fala duas coisinhas diferentes dessa parte de você ter resignação, né? Uma coisa é quando você tem a razão. A razão... Poxa, tão bonito isso, peraí. Eu tenho que achar, agora é questão de honra. Vamos ver aqui. Quando a gente obedece, nós temos o consentimento da razão, né? Você tem que tomar esse remédio. Você precisa tomar esse remédio, porque senão a sua dor vai aumentar. A sua razão está falando: eu vou ter que tomar, eu vou ser obediente. Não, eu não vou sair de casa agora, porque está chovendo demais. Eu vou obedecer realmente a lei da natureza. Mas quando você tem uma dor, você tem aquela dor, você passa por aquele sofrimento, mas você tem consciência daquilo ali, aí já é o seu coração. O seu consentimento do coração. Então, quando você se resigna, você está consentindo através do seu coração. E tudo fica mais brando. Nós temos um exemplo de uma amiga nossa que já desencarnou. Ela era idosa. E ela, quando ficou bem mais velhinha e o marido dela desencarnou, ela acabou não podendo mais morar sozinha. E ela gostava, porque ela era muito independente.
ela era espírita, então ela frequentava a casa que nós frequentávamos, muito atuante, e de repente a família achou que pela idade avançada deveria ficar justamente morando com os familiares, e ela foi. Mas a partir daquele dia ali, a vida dela mudou. E aí ela já estava idosinha, de vez em quando ela tinha problema de saúde, não ia à casa. E aí nós ligávamos, a turma queria ir lá para dar passe, aí ela falava assim, não precisa, vocês vão ficar dispondo do tempo de vocês para vir, eu estou bem, não precisa. Mas não era bem isso. Ela foi acolhida por parentes que não comungavam da mesma religião. Então, para que ela não criasse um constrangimento em família, ela se absteve de ter o convívio nosso naquele lar. Então, e jamais ela falava, não querem, não gostam, nunca. Não, se poupem. A gente sabia que era isso. Tanto que quando às vezes ela estava bem, que às vezes podia ir à casa, ou tinha alguma outra pessoa do grupo que estava doentinha, e que ela podia ir conosco, ela estava sempre lá. Aí adorava, né, fazia aquela prece que só ela sabia fazer. Um espírito que já tinha dentro dele essa consciência. Ela consentia através do coração, era resignada. Então ela falava assim para nós, eu me curvei à resignação, porque eu agora sei que eu sou uma pessoa dependente, eu dependo dos meus queridos, então eu não vou criar problema para eles, porque senão a casa é longe, quando eu vou, eles ficam preocupados com a volta, que eu tenho que voltar de táxi, o trânsito está demorado, eles ficam tão preocupados comigo e eles não merecem que eu cause nenhuma preocupação a eles, porque eu estou acolhida e muito bem na casa deles. Quer dizer, isso é o quê? Isso é a resignação, o consentimento do coração. Então, tudo que a gente passa nessa vida, nossas dificuldades, nossas atribulações, tem que ser dessa forma, resignada, lutando, sim, lutando, mas sem blasfemar contra a providência divina, achando que estamos passando momentos difíceis porque teve algum erro, algum equívoco da justiça divina, porque nós não merecemos. Não, a gente passa por certas coisas na hora que nós estamos mais preparados para passar. Por que quando as coisas vêm mais assim, de forma mais intensa, geralmente a gente já está até numa casa sendo amparado? Porque ali a gente está tendo apoio. E a gente não se dá conta de como a misericórdia de Deus foi boa para nós, nos poupando de tantos problemas, de tantas dificuldades, nos dando apoio, que é o que a gente precisa, apoio. Fortaleza, os espíritos falando, vai passar, isso passa. Então, para fechar, porque não falamos quase nada mesmo, nós vamos fechar com uma parte aqui da Joana de Ângeles. Primeira coisa só, que eu lembrei aqui, que eu coloquei aqui, que eu na outra encarnação, eu tive dificuldade com essa parte de desenho. Mas eu tenho a impressão que tem algum espírito, coitadinho, que gostaria de me auxiliar nos estudos e ele gosta de desenhar. Mas eu sou difícil. Então, eu consegui fazer aqui um poste, 3 postes, tá vendo? Com as ligações. Foi o máximo que eu consegui fazer, foi essas coisas. Então, por quê? Porque eles dizem assim, como que a gente vai combater a nossa ira, a nossa cólera, esses impulsos nossos? Aí ele fala, né? Nós vamos combater através disso, da nossa vontade, como você botou o cartazinho. Porque ele fala o seguinte, a cólera, a gente tem que fugir dela, porque é como se a gente estivesse no contato destruidor de um fio de alta tensão. Esse é o efeito da cólera em nosso organismo, em nosso perispírito, em nossos espíritos. Então ele botou assim, se amanhecermos, por André Luiz, de mau humor, antes que o flagelo destruidor se instale de todo em nossa cabeça, em nossa voz, né?
comecemos o dia rogando a Deus o socorro providencial de uma laringite. Eu achei isso ótimo. Por quê? Porque realmente, antes de você ficar gritando, nervoso, vem a laringite. Então a André Luiz botou isso. Vamos pedir socorro, pelo menos que venha uma laringite, que a gente se cortar. E pronto, se contém. Eu achei isso ótimo, né? E Joana de Ângeles botou uma coisa também muito interessante. As disposições otimistas e afetuosas, que a gente tem que ser otimista, vai melhorar. Ai, que isso? Ai, lunático, lunática. Não, vai melhorar. Por quê? Os espíritos falam pra gente. Essas disposições, elas geram energias, que são refazentes. Elas recuperam todos os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a nossa máquina fisiológica. Então, isso restaura o nosso organismo. A gente não se dá conta. Muitas vezes a gente tem males que foram propiciados porque nós não fizemos isso. Combater a tristeza, o pessimismo com esse tipo de coisa. Então, ele bota assim, aí já é Joana de Ângeles, a nossa mente é o centro de controle que envia mensagens mais diversas para todos os pontos da nossa organização física. Há no corpo humano um médico, as ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. E esse médico é um médico interior. Ele deve ser orientado pelo nosso pensamento seguro, nossas disposições de ânimo equilibrado, esperança de vitória irrestrita, fé em Deus e na oração, né? Que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Então, nossa mente comanda tudo. Então, vamos botar nossa mente em ação para a gente começar a recuperar. Se estamos doentinhos, voltar a ter saúde, voltar a ter equilíbrio, voltar a ter paz. Quantos hoje em dia não conseguem mais ter paz? Não conseguem ficar um momento tranquilo, que a cabeça tem só problema, só problema. E para fechar, eu vou trazer uma mensagem que eu já li aqui outras vezes, mas se quem já ouviu, me perdoe, mas é que eu gosto, que eu acho importante, que a gente sempre cai nisso. Diz o seguinte: era uma vez uma escola de anjos, e naquele tempo, antes de se tornarem anjos, os aprendizes de anjo passavam por um estágio, e durante um certo período eles saíam em duplas para fazer o bem. E no final de cada dia, eles apresentavam ao anjo mestre o relatório com as ações boas que eles tinham praticado. Então, um dia, 2 anjos estagiários, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos, regressaram frustrados, porque eles não puderam praticar naquele dia nenhum tipo de salvamento sequer. Parece que naquele dia o mal estava de folga. Então eles, voltando tristes, se depararam com 2 lavradores que seguiam por uma trilha. E nesse momento um deles, dando um grito de alegria, disse para o outro: tive uma ideia. Que tal nós darmos o poder a esses 2 lavradores por 15 minutos para ver o que eles fariam? O outro respondeu: você ficou maluco? O anjo mestre não vai gostar nada disso. Mas o primeiro retrucou: que nada, acho que ele vai gostar. Vamos fazer isso e depois nós contamos para ele. E assim o fizeram. Tocaram as suas mãos invisíveis na cabeça dos 2, puseram-se a observá-los. Poucos passos adiante, eles separaram-se e seguiram por caminhos diferentes. Um deles, após alguns passos, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E passando a mão na testa suada, ele disse: por favor, meus passarinhos, não me comam toda a minha plantação. Eu preciso que essa lavoura cresça e produza, pois é daí que eu tiro o meu sustento. Naquele momento, ele viu espantado
que a lavoura começou a crescer e já ficou pronta imediatamente para a colheita, em questão de segundos. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou, eu devo estar muito cansado. Acelerou o passo. Aconteceu que logo adiante ele caiu e tropeçou num pequeno porco que havia fugido do chiqueiro. Mais uma vez ele esfregou a testa e disse, você fugiu novamente, meu porquinho, mas a culpa é minha. Eu ainda vou construir um chiqueiro decente para você. Mais uma vez espantado, ele viu o chiqueiro transformando-se num local limpo e acolhedor. Todo azulejado, com água corrente, e o porquinho já instalado naquele compartimento. Esfregou novamente os olhos e, apressando mais o passo, disse mentalmente, estou muito cansado. Nesse momento ele chegou à casa e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre a sua cabeça. Ele então tirou o chapéu e, esfregando a cabeça, disse, de novo, e o pior é que eu não aprendo. Também não me tem sobrado tempo, mas ainda hei de ter dinheiro para construir uma casa grande e dar um pouco mais de conforto para minha mulher. Naquele exato momento aconteceu um milagre. Aquela humilde casinha foi se transformando e virou uma verdadeira mansão diante dos seus olhos. Assustadíssimo, sem nada entender, convicto de que era tudo decorrente do cansaço, jogou-se numa enorme poltrona que estava na sua frente e em segundos estava dormindo profundamente. Não houve tempo sequer para que ele tivesse algum sono. Minutos depois, ele ouviu alguém gritar, socorro! Compadre, ajude-me! Eu estou perdido, ainda atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo. Não, peraí, olha a continuação. Eu estou aturdido, ainda atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo. Ele levantou-se a correr. Tinha na mente imagens muito fortes de algo que ele não entendia bem, mas parecia um sonho. Quando ele chegou na porta, ele encontrou um amigo em prantos e lembrava-se que poucos minutos antes se despediram no caminho e estava tudo bem. Então, compadre, nós nos despedimos no caminho, eu segui para minha casa, acontece que poucos passos adiante, aí o cara contando para ele, o outro lavrador, eu vi um bando de pássaros voando em minha direção e vindo para minha lavoura. Esse fato me deixou muito revoltado e eu gritei, vocês de novo atacando a minha lavoura, tomara que seque tudo e vocês morram de fome. Naquele exato momento, eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. Pensei comigo, devo estar cansado. Apressei o passo, andei um pouco mais e caí, depois de tropeçar no meu porco, que havia fugido do chiqueiro. Fiquei bravo e gritei mais uma vez, você fugiu de novo? Por que não morre e não para de me dar trabalho? Compadre, não é que o porco morreu ali mesmo, na minha frente? Acreditando estar vendo coisas, andei mais depressa e ao entrar em casa, caiu-me na cabeça a tranca da porta. Naquele momento, como eu já estava mesmo com raiva, gritei novamente, essa casa caindo aos pedaços, por que não pega logo fogo e acaba com isso? Para minha surpresa, a casa naquele momento pegou fogo e tudo foi tão rápido que eu nada pude fazer. Mas, compadre, o que aconteceu na sua casa? De onde veio essa mansão? Depois de tudo observarem, os dois anjos foram muito assustados falar com o mestre o que havia se passado. Estavam apreensivos quanto ao tipo de reação que o mestre agora teria. Mas tiveram uma grande surpresa. O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato e parabenizou os dois pela ideia brilhante que haviam tido e resolveu decretar que a partir daquele dia, todo ser humano teria 15 minutos de poder ao longo da sua vida. Só que ninguém jamais saberia quando seriam esses 15 minutos e que hora poderiam acontecer. E a pergunta da mensagem é o seguinte, será que os 15 minutos próximos serão os nossos? Muito cuidado
com tudo o que nós formos dizer, como agimos e aquilo que pensamos, porque a nossa mente trabalha para que tudo aconteça, seja bom ou seja ruim. Graças a Deus.